Érica, durante o pré-natal, como doula, como você costuma lidar com os medos da gestante e da família em relação ao parto? Cada gestante, ela traz medos associados talvez aos mitos que ela já ouviu a respeito do trabalho de parto ou a experiências traumáticas de pessoas próximas, da mãe, de algum familiar, de alguma amiga ou dela própria, né, num parto anterior. Então, eu tenho um questionário que eu costumo fazer um checklist, né, com cada gestante que eu acompanho, para tentar identificar quais são os medos, tanto dela ou do acompanhante dela, ou de quem estiver presente, muito próximo, às vezes a mãe dela, que vai estar no dia do parto, e a gente ir trabalhando em cima desses medos. Então, se o medo dela, por exemplo, é mecônio, porque ela teve uma conhecida que bebê aspirou mecônio, aconteceu alguma coisa, então a gente vai pontualmente explicando, apresentando artigo científico. Eu tenho muito essa pegada da evidência científica. Então, seu medo é que o bebê passe da hora, então vamos conversar sobre isso, quais são as taxas, qual que é o risco, você tem medo da dor? Então a gente vai trabalhando em cima de cada medo, assim. Ela tem medo de uma hemorragia, tem medo do bebê nascer e precisar de oxigênio. A gente vai apresentando as evidências que existem sobre cada um desses assuntos e trabalhando em cima do medo que às vezes é legítimo. Então, assim, tirar o medo da gestante não é dizer para ela que nada vai acontecer, né? Não é oferecer uma garantia de que o parto não vai contar com aquela experiência que ela tem medo. Às vezes o maior medo que você tem é justamente aquilo que vai acontecer no seu parto. Então a gente vai legitimar esse medo que ela tem, explicar quais são as taxas, quais são as evidências disponíveis, tirar o que é mito. Às vezes ela tem uma informação completamente equivocada, então a gente vai corrigir essa informação e aí esse medo vai ser eliminado. Mas a gente vai trabalhar muito em cima também da realidade, né? Então não é dizer que, olha, eu te dou 100% de certeza que o seu parto vai ser lindo, não vai acontecer nada. Isso independente da via de parto, né? Seja uma cesariana, seja um parto normal, na medicina e na vida a gente não pode oferecer garantias. Então a gente vai trabalhar, se acontecer isso que você tem medo, qual que vai ser a conduta da equipe? Se você tiver uma hemorragia, que é o que você tem medo, o que o obstetra, o que a equipe vai fazer para lidar com isso? Então ela vai saber o passo a passo, né, do que pode acontecer e ela vai muito mais consciente para esse trabalho de parto. Medo se combate com informação. Porque muitas vezes também, é o que eu vejo, né, que às vezes eu escuto muita gestante falar que tem medo de alguma determinada coisa porque uma amiga passou por aquilo, só que a gente não sabe como é que foi o tratamento oferecido para aquela gestante. Que condições foram oferecidas a ela, qual que foi a conduta da equipe, que circunstâncias ela estava. Então é muito complicado a gente tomar um medo baseado na experiência de uma outra pessoa, né? Sem dúvida. Às vezes você tem um medo baseado... A minha melhor amiga, que é médica, quando ela engravidou, ela falou, eu tenho muito medo de parto normal, porque o que eu vivi no meu internato era uma cena de horror. Eu falei, mas você não vai estar nas mesmas condições que aquelas mulheres que você viu. Assim, você, felizmente, tem condições de ter uma equipe humanizada, de escolher uma assistência diferente. Então, aquilo que você viu, com certeza não é aquilo que você vai passar, né? Então, não dá pra gente se comparar com experiências de terceiros e nem se basear em telefone sem fio, né? Então, às vezes você ouviu da filha, da vizinha, da prima que aconteceu alguma coisa e aí a pessoa vem me pedir opinião. O que você acha? Eu falo, gente, mas eu não sei o que aconteceu, eu não tive acesso ao prontuário, eu não sei qual foi o passo a passo, não tem como a gente opinar sem ter acesso a todas as informações, né?